Gravando. Doutora Maria, a senhora está no mudo. Estava sem som, é verdade. Bom dia a todos e todas, novamente. Vamos dar início à sessão de julgamento de hoje da 4ª Câmara Julgadora. Hoje é dia 6 de março de 2024. Então, que tenhamos todos uma excelente sessão. Vamos dar início. Temos uma sustentação oral hoje do processo, o advogado já está presente, né? Do auto de infração 5.11.751 de Andrés mais Hauser, controle e automação limitada. O relator é o Dr. Flávio Mitsuish e o Dr. Ian Barbosa Santos vai fazer a sustentação oral. Então, com a palavra, doutor Flávio, por favor, aqui eu estou iniciando, né, para o senhor poder... Está aberto o processo, né? Deixa eu lançar o voto, então. É ver se está aberto, por favor. Doutor Ian? Está aberto. Bom dia. Um minutinho, eu já vou passar o relato. Sim. Eu não estou vendo o doutor Ian, mas ele está aqui. Eu não sei, foi o doutor Ian que falou bom dia? Bom dia, sou eu. Eu não estou aparecendo? Eu vejo ele. Agora sim, eu não estava vendo, mas estou lhe ouvindo agora, estou lhe vendo também. Então, o doutor Flávio vai fazer o relato. Eu vou gravar a sustentação oral. Bom, vou passar a leitura do relato. Em face da empresa atual, foi elaborado a INA com todas as infrações abaixo. Temos aqui 4 infrações. Tá, a primeira é deixou de pagar o ICMS no valor de X, tá, em virtude de emissão de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, no CFP 5905, sem o devido destaque de imposto. Tá? O destinatário não exerce a atividade de armazém geral ou depósito fechado. A segunda infração é deixou de pagar ICMS no valor de X, nota fiscal modelo 55, eletrônica, sem o devido destaque de imposto, tendo como destinatário X. Aqui vamos ver. A outra é deixou de escriturar nas respectivas FD de entrada nos meses de fevereiro, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro de 20 e alguns outros meses de 21, algumas notas fiscais, falta de escrituração. E a próxima infração é a falta de escrituração também de notas fiscais eletrônicas na EFD. Tá? Então, o julgador singular, ele julgou procedente as acusações, a autuada apresentou recurso ordinário pedindo o cancelamento dos itens 1 e 2 e para os itens 3 e 4 ele admite a infração e pede a redução da multa aplicada nos termos do 527. Ele juntou as tampos relacionadas à venda de mercadorias transportadas por HVL, assessoria, planejamento e trata do item 1. A DRF apresentou contrarrazões, pedindo pelo não provimento do apelo ordinário. É o relato. Doutor Ian, com a palavra, você tem 15 minutos para a sua sustentação oral, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento o Dr. Flávio Mitsuish, relator, doutora Maria do Rosário, presidente da Câmara, doutor Adolfo Bergamini, doutor Rubens de Oliveira. Serei breve. A autuação, são mencionados 4 itens, mas o terceiro item, ele, na verdade, é um item só, é só uma divisão de
a questão da falta de escrituração de notas, de notas de operações tributadas e coincidências e sem incidências do tributo, né? Então, vou tratar ela como uma só. A minha sustentação, eu vou focar muito, né, nesse item, que é o de valor mais relevante, no qual a gente pede a aplicação do 527A, que é a redução em razão de princípio da razoabilidade. Os outros dois itens, um item questão de aplicação de drawback, o valor é irrisório, não vou me deter nele. E vou passar rapidamente no outro item, que é da questão da HVL, que é uma empresa de transporte. E o fiscal entendeu que essa empresa é uma empresa de transporte e foram emitidas notas de armazenagem para essa empresa. O que acontece? A Endres, estou meio escuro. A Endres, ela importa alguns equipamentos para revender, e esses equipamentos, eles possuem um conteúdo radioativo, são materiais radioativos. Então, ela não pode armazenar ele no seu estoque e também não pode encaminhar esses equipamentos para qualquer armazém geral. Essa HVL é uma empresa transportadora. Em geral, a Endres, quando ela importa, ela já revende na sequência, né? Normalmente são operações de produtos já vendidos. Então, ela encaminha para essa transportadora como para armazenar, mas, na verdade, ela é uma transportadora e, por ser um produto radioativo, essa transportadora ela possui uma permissão legal dos órgãos regulatórios para armazenar por um período de 14 dias úteis esses produtos. Então, é encaminhado para essa transportadora e, na sequência, esses produtos são revendidos para terceiros. E essa transportadora ela faz o transporte, o frete dessas mercadorias. Então, o que acontece? Como ela não tem no seu objeto social o objeto de armazenagem, o fiscal entendeu que haveria venda desses produtos para essa transportadora e autuou pelo não recolhimento do imposto. De fato, ela não tem essa armazenagem, mas ela tem essa permissão legal, a gente coloca no recurso a base legal, para armazenar por 14 dias úteis esse produto e depois transportar. A gente junta aos autos a comprovação que essa empresa, HVL, faz o transporte, primeiro, a venda para um terceiro, né? Então, tem esse mesmo produto, esse equipamento, ele é vendido para um terceiro, então tem essa nota de fiscal de venda, não é um produto que pode ter sido vendido para essa transportadora, ele foi vendido para um terceiro. E essa entrega é feita, na nota fiscal consta a HVL como transportadora desse equipamento. Então, está demonstrado que ele foi vendido para um terceiro e foi pago o imposto devido, o ICMS. Também está comprovado o pagamento desse frete HVL. Então, não faria sentido ela estar comprando esse equipamento, sendo que ela é uma transportadora especializada nesses produtos radioativos e ela recebe então, não faria sentido ela comprar e estar recebendo o dinheiro. Então, tem o contrato com essa empresa, tem a nota fiscal de venda para um terceiro e o transporte. E a gente relacionei todas as operações, são poucas operações, e liguei, né, cada cobrança do fiscal com essa venda a um terceiro e o transporte por essa empresa. A maior parte, quase todos, estão dentro, inclusive, desses 14 dias úteis. Alguns, coisa de 5 dias, já é entregue. Um ou outro passou esse prazo, mas isso não inviabiliza, não desestrutura a operação, no máximo uma irregularidade aí dessa empresa, né, junto aos órgãos como o IBAMA, que fiscaliza essa operação. Então, a gente pede que seja considerado que não houve essa venda para essa HVL, houve uma venda para terceiro que foi pago o imposto. Então, esse item, a gente pede para que ele seja anulado a cobrança do ICMS, a autuação. O item principal da autuação são os itens 3 e 4 finais, e é a questão de falta de escrituração de notas fiscais. Houve uma falha operacional reconhecida aqui no processo, que a empresa não escriturou algumas notas, né?
A gente fez aqui, embora pareça um volume grande de notas, representa menos de 1% da operação da empresa nesses meses. E são notas assim, todas as operações são operações não sem incidência de imposto, não tributadas. A maior parte das operações que foram, das notas que não foram escrituradas, são duas operações principais. E esse erro já foi corrigido pela empresa, porque ela contratou uma empresa especializada, um software, para capturar todas as notas, porque tem um volume grande de notas que justifica essa falha operacional. Mas a maior parte das notas são duas operações. Retorno simbólico de armazenagem. Então, o produto está no armazém, ele é vendido para um terceiro, é entregue diretamente, e o armazém emite uma nota de retorno simbólico para a Endres. Algumas dessas notas não foram recebidas e escrituradas devidamente. Uma operação sem tributação. E a outra é remessa para conserto. A Endres faz reparos desses equipamentos que ela vende para a indústria. Ela é uma empresa que vende produtos, né, para a indústria, equipamentos, e algumas notas não foram escrituradas. Muitas dessas operações de conserto, a Endres faz o conserto na própria sede do cliente. Às vezes a mercadoria, o equipamento nem é encaminhado para a Endres para conserto, mas a empresa, o cliente emite uma nota de remessa para conserto. E aí a Endres acabou cometendo essa falha de não escriturar essas notas. 100% dessas notas não tributadas, não houve. O fiscal reconhece que não se deixou de recolher nenhum tributo. Essa falha foi corrigida. O fiscal até na autuação, no seu parecer, né, após a autuação, ele opinou pela aplicação do 527A, né, que é o que a gente pede aqui, porque a gente entende que preenche os requisitos, né, não houve falta de recolhimento, não houve dolo, fraude ou simulação. É uma empresa extremamente, é um contribuinte, né, uma contribuinte extremamente séria, né, cumpre rigorosamente suas obrigações fiscais, ela tem a sua certidão em dia, sempre teve, é uma empresa de origem suíça, nunca deixou de ter certidão, teve, para fins, eventualmente, da dosimetria, da redução na aplicação do 527, ela já teve algumas autuações no passado. O último fato gerador que eu constatei aqui já faz quase 10 anos. Em geral, são obrigações acessórias, tiveram um problema com o SPED uma época, de sistema, alguma coisa de adaptação, nunca de não recolhimento de tributo. A gente pede a aplicação, a multa ela tem, evidentemente, um caráter, né, punitivo, mas nessa questão de obrigação acessória, ela tem muito mais um caráter de coibir, né, irregularidades. E ela é uma multa pesada, né, 10% do valor da operação, mesmo sem ter tributação. E tem que ser pesada para realmente inibir. Mas a legislação traz essa válvula de escape para casos como esse, em que o contribuinte, né, é um contribuinte correto, não tentou burlar a tributação, prejudicar o fisco de forma alguma, teve um problema operacional, né, agindo de boa fé, e a multa acaba ficando desproporcional, não razoável, né? A gente está falando de uma multa de mais de R$1 milhão por algo que não gerou nenhum prejuízo e não houve nenhuma intenção de lesar o fisco. Então, por esse motivo, a gente pede a aplicação do 527A, a gente entende que ele se aplica perfeitamente ao caso, justamente para não se punir em excesso um contribuinte que atua de forma de boa-fé, correta, tem um histórico, né, de bom contribuinte, talvez até uma notificação para regularização lá atrás poderia ter resolvido ao invés da aplicação da multa, mas a situação é essa, é uma multa de mais de R$1 milhão por uma situação que não gerou nenhum prejuízo e, portanto, a gente pede a aplicação do 527A para ou excluir a multa ou reduzir ela a um patamar
razoável para que o contribuinte possa se regularizar aí de forma definitiva. Eu agradeço a atenção, acho que me alonguei um pouquinho e passo a palavra para os julgadores. Obrigado, doutor Ian. Tá, agradeço a sustentação oral e passo à leitura do voto. A autuada inicia seu apelo pelos itens 3 e 4 em razão da relevância dos valores autuados. Seguirei a mesma ordem no voto. Os itens 3 e 4 tratam da falta de escrituração de notas fiscais de entrada, operações tributadas item 3 e não tributadas item 4. Aduzo à autuada que todas as notas fiscais listadas na autuação, como não estruturadas, se referem a operações sem incidência do ICMS. Bom, tal argumentação não prospera, pois, segundo a própria autuada, admite, entre as operações autuadas, algumas com CFAP 5101, 5102 e 5405. Tá? São operações de aquisição de produtos para uso e consumo, não sendo esclarecido por que tais operações seriam sem incidência do imposto. Não é apresentada justificativa plausível para considerar as operações do item 3 não tributadas e também aplicar a elas a redução de 50% prevista no parágrafo 2º do artigo 85. Por isso elas estão separadas, né? Uma tem uma redução no valor da penalidade. A autuada pleite a redução da multa aplicada invocando o 527-A do regulamento. Assevera que as notas fiscais de entrada não escrituradas representam pouco menos de 1% do total de suas operações. Adotou medidas para que a infração não ocorra novamente, afirma estarem presentes requisitos objetivos para aplicação da redução da multa. Aí eu transcrevo o 527-A. O autor do feito se manifestou nas folhas tais, anuindo com o cumprimento dos requisitos do 527-A e apresentando elementos para subsidiar a decisão do órgão de julgamento. Há outros 5 ainda lavrados em face da recorrente, todos quitados, não há débito inscritos em dívida ativa. A representação fiscal se manifesta contrariamente ao pedido, aduzindo que a empresa possui porte econômico elevado, com capital de 36 milhões de reais, repisando os autos de infrações existentes. Não foi detalhada a natureza das infrações anteriores da autuada. O porte econômico e as autuações anteriores, neste caso, não são impeditivos para a aplicação da redução da multa prevista no 527-A, mas deverão ser considerados na dosimetria da redução. A autuada possui inscrição no Estado há mais de 40 anos, estando ativa há mais de 30 anos. Sua inscrição estadual é de 4 de agosto de 82, conforme CADESP de folhas tais. O porte econômico não inviabiliza a aplicação da redução da multa prevista no 527-A, mas a gente vai considerá-lo, com certeza. O prejuízo ao fisco é notório, ao não se escriturar documentos fiscais, inclusive de entrada. Tal conduta traz impactos nas análises gerais que o fisco faz para a seleção de contribuintes para a fiscalização e nas análises individuais realizadas em cada contribuinte. A simples desobediência à norma válida vigente, eficaz a todos imposta e obrigatória, já é um prejuízo em si, para o fisco e para a sociedade. A multa deve desestimular a conduta infracional, tendo caráter punitivo e preventivo. De todo exposto, entendo aplicável a redução da multa prevista no artigo 527-A, eu reduzo a multa dos itens 3 e 4 para 50% do patamar original. Eu dou parcial provimento ao recurso neste ponto. A autora contesta a acusação do item 1 de falta de pagamento do imposto. Assevera que a HVL é transportadora e, dada a peculiaridade das mercadorias radioativas, também realiza o armazenamento por alguns dias. Assevera que as mercadorias foram posteriormente vendidas. Aduz que não há imposto na operação, sendo aplicável ao caso o disposto no artigo 7º, inciso 1 do regulamento, que trata sobre a saída para armazém geral e depósito fechado.
de simples espiadela no cadastro da destinatária, HVL, verifica-se que ela não exerce atividade de armazém geral. No contrato social da destinatária também não há atividade de armazém geral. Tampouco as autorizações do CNEM e do IBAMA permitem atividade de armazém geral para o estabelecimento. A figura de armazém geral no direito tributário possui regramento específico para poder gozar de reconhecimento, regramento diverso de outras áreas. Mesmo que o estabelecimento destinatário possua autorização para armazenagem de produtos, tal autorização não atribui ao estabelecimento a qualidade especial de armazém geral para fins tributários. A realização de eventual venda de produtos não socorre a alegação da autuada. Não se aplicaria o regime específico tributário de armazém geral a um estabelecimento que não é armazém geral se ele exerce a atividade de forma irregular. A alegação que, a meu sentir, depõe contra a recorrente. Quanto aos documentos juntados com o recurso, são as DANFs de venda com transporte pela HVL, sou pelo não conhecimento de tal documentação, pois apresentada sem justificativa para a extemporaneidade. Não conheço tais documentos em atenção ao artigo 19 da Lei 13457. Porém, tem alguns comentários sobre eles, caso seja vencido quanto ao não conhecimento do material. Nos campos de observações consta local de retirada e um CNPJ, e um número, né, que é o CNPJ da autuada. Não consta informação que a mercadoria estaria armazenada na transportadora. Não visualizo a correlação das saídas para armazém geral e vendas realizadas, conforme pretende fazer a autuada em tabela de folhas tais. A posição de um código exemplificativo em uma das operações é frágil para comprovar que se trata de venda de mercadoria anteriormente armazenada. Também não se aplica ao caso a isenção destinada a depósito fechado pela razão simples que são estabelecimentos de titulares diversos, a autuada e a destinatária. Por fim, quanto ao item 2, a autuada esclarece que não há cobrança do tributo sobre a operação, posto que as mercadorias alienadas pela recorrente são objeto de regime de drawback na modalidade de suspensão, transcrevendo o artigo 22 do anexo 1 do regulamento, que eu transcrevo abaixo também. Bom, o artigo faz referência ao convênio 27 de 90, que dispõe sobre a concessão de isenção nas importações do exterior sobre o regime de drawback integrado suspensão, e estabelece normas para o seu controle, do qual transcrevo o trecho. Aí eu transcrevi a cláusula primeira, que ficam isentas as operações de importação realizadas sob o regime especial aduaneiro na modalidade drawback integrado suspensão. Segundo manifestação do autor do feito, corroborada pela DRF, a isenção prevista no artigo 2, anexo 1 do regulamento, não se aplica à operação de venda da nota fiscal X, visto que a referida isenção aplica-se apenas a desembaraço aduaneiro de mercadoria importada do exterior promovida pelo destinatário. Da leitura do artigo 22 do anexo 1, tem a mesma compreensão que o autor do feito e que a DRF. Não se aplica o drawback suspensão ao caso. A autuada realizou venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro, e ela não é importadora e exportadora que realizou vendas internas. Ela realizou vendas internas. Ela não realizou importação para reexportar, né? As aquisições no mercado interno são feitas com a tributação regular e, eventualmente, são geradoras de crédito acumulado, cujo o esclarecimento constante na resposta à consulta 25644 de 22 eu transcrevo abaixo aí, tá? O que fala? No questionamento, a consulente daquele caso diz o seguinte: além dos referidos insumos importados, utiliza-se em sua atividade produtiva outros insumos adquiridos no mercado interno, mercadorias sobre as quais incidiu regularmente o ICMS, fazendo com que essas aquisições gerem crédito ICMS, restantes ao do credor em sua escrituração fiscal, que poderia ser apropriado como crédito acumulado.
Aí vale ressaltar que a importação dos insumos, essa é a resposta já, né? Que a importação dos insumos sob o referido regime de drawback não dão direito ao crédito CMS, mas a aquisição dos demais insumos adquiridos no mercado interno, em cuja operação incidiu normalmente imposto, e que irão conjuntamente com aqueles obtidos do exterior, serem industrializados para a fabricação de produto final destinado à exportação, esta sim gera crédito CMS e, consequentemente, pode ser considerada, eventualmente, na apropriação de crédito acumulado de CMS. Nesse viés, reforçando o entendimento manifestado pela consulente, no momento da apuração do mencionado saldo credor, deve-se considerar apenas os insumos adquiridos no mercado interno, operação na qual ocorreu o destaque regular do CMS, desconsiderando assim todos aqueles insumos importados sobre o regime de drawback. Haja vista que esses insumos não estarem sujeitos ao pagamento de imposto por ocasião da importação pelo dito regime. Então, a autuada não é importadora das mercadorias que serão reexportadas e não realizou operação destinando os produtos ao exterior. Quem fará será a destinatária. Então, dentro do exposto, eu conheço e dou parcial provimento ao apelo para reduzir a multa aplicada nos itens 3 e 4 em 50% do valor original. No mais, eu mantenho aí como lançado. Esse é o voto, presidente. Sim, obrigada, doutor Flávio. Então, os debates estão abertos. Falta só o seu registro, né, do voto. Não está registrado, o seu som está desligado, sem som. Eu vou registrar aqui, só um minutinho, já registro. Senhora presidente, eu peço a gentileza de me deferir uma manifestação em sessão. Assim que o doutor Flávio registrar o voto, eu coloco minha manifestação para que todos tenham acesso e aí eu passo a leitura, tá? Por gentileza. Sim. Claro. Registrei o voto, presidente. Sim, obrigada. Doutor Pedro, então, já solicitou, né? Isso, deixa eu Tá, concedido. colocar minha manifestação aqui. Bom, já registrei a manifestação, acho que está disponível para os senhores, então eu passo a leitura. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, somos contrários à redução da multa no presente caso. A uma, porque a autuado é empresa de grande porte, com capital social superior a 36 milhões de reais. A duas, porque ambas as infrações, item 3 e item 4, perduraram por quase 2 anos, ou seja, elas foram cometidas de fevereiro de 2020 a dezembro de 2021, em valores bastante vultosos, mais de 18 milhões de reais de notas fiscais de entrada não escrituradas, causando-nos estranheja a singela justificativa de, aspas, dificuldade operacional. Mesmo porque, como veremos adiante, não haveria como tal erro passar despercebido na escrituração do seu livro registro de entradas. A 3, porque analisemos a seguinte informação da autuada às folhas tais de seu recurso ordinário. A autuada escreveu assim: note-se que a maior parte das notas fiscais objeto da autuação refere-se a duas operações. Primeiro, retorno simbólico de mercadoria de armazém geral, que decorre de venda de mercadorias, cuja nota é emitida, escriturado imposto recolhido, mas que há um retorno simbólico para o contribuinte, enquanto a mercadoria é transportada diretamente do armazém para o cliente final. E segunda possibilidade, remessa para conserto, quando a contribuinte recebe mercadorias para conserto, que faz parte do objeto social da contribuinte, e a mercadoria vai para o setor de assistência técnica da contribuinte.
mas o documento fiscal não chega ao setor fiscal por dificuldade operacional. Então, eu falando agora. Ora, inquiritos juízes, como alegar simples, aspas, dificuldade operacional nos casos descritos acima em 2 exercícios financeiros, sem que a empresa tenha controle de onde efetivamente está sua mercadoria? Como escriturou seu livro registro de inventário sem saber se a mercadoria estava em seu estoque ou em poder de terceiros, armazém geral ou seu cliente? Como poderia o fisco elaborar um levantamento fiscal sem registros minimamente confiáveis por parte da autuada? Ressalte-se que ainda não ocorreu a decadência com relação aos itens 3 e 4, portanto, sua omissão na escrituração contábil acarreta, sem grandes prejuízos, à atividade de fiscalização. A 4, porque, analisando os antecedentes fiscais da empresa, nota-se que já foram lavrados outros 5 autos de infração em seu desfavor, dos quais 2 continham infrações relativas à documentação fiscal, caracterizando reincidência específica da infração. Então, primeiro, a em 4.117.898, algumas infrações que eu cito aqui. Deixou de pagar ICMS pela emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas, relativas a operações de remessas internas interestaduais para conserto, cujos retornos não foram comprovados. Quer dizer, aqui não comprovou o retorno. No nosso caso, é até pior, nem escriturou a nota fiscal. O 8º item desse auto que eu citei, deixou de pagar o ICMS pela emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas relativas a operações de remessas internas para industrialização, cujos retornos das mercadorias ao estabelecimento de origem não foram comprovados, da mesma forma. Item 13, deixou de escriturar nas datas e valores relacionados no anexo 11, notas fiscais eletrônicas relativas a operações tributadas de entrada em mercadoria no estabelecimento, sendo já se encontram escrituradas as demais operações do período. Exatamente o caso aqui em julgamento. Item 14, deixou de escriturar a escrituração fiscal digital, a nota fiscal eletrônica número tal, emitida em 12/8/16, no valor de tanto, relativa à saída de mercadoria e estabelecimento em operação não sujeita ao pagamento do imposto. Exatamente o caso aqui dos autos. E do AIM 4.044.429, escriturou com irregularidade e sem possibilidade de fiscalização os registros eletrônicos dos arquivos digitais FD, conforme cópia das guias, documentos fiscais de entrada e de saídas de mercadoria do estabelecimento, exatamente o caso desses autos. Trago aqui a informação que eu retirei dos arquivos da Fazenda a respeito desses autos de infração. Continuando, a 5, porque a falta de escrituração de documentos de entrada é a infração que presume a ocorrência de omissão de operações realizadas sem o pagamento do imposto, conforme o artigo 509-A do regulamento. Trago aqui aos senhores. A 6, porque o pagamento do AIM com os descontos previstos em lei, no prazo de 15 dias, reduziria o valor da multa para apenas 30% do valor original, sem a necessidade de movimentar toda a máquina do contencioso tributário com seus custos inerentes. Assim, somos pela não redução da multa no presente caso, com o consequente não provimento do recurso ordinário. Esse é o nosso parecer, senhora presidente. Obrigado. Fico à disposição aí para qualquer dúvida. Sim. Obrigado, doutor Pedro. Eu estou vendo aqui uma solicitação de preferência do doutor Adolfo Bergamini. Na verdade, eu pedi vista, presidente. Desculpe. Me chamou a atenção no relato da manifestação do Pedro o período de continuidade da infração, cerca de 2 anos, 2 exercícios. E eu ia apontar o que ele colocou já no final dos dizeres, de que essa omissão de entrada pressupõe, por lógica, a omissão de saída, né? Ninguém compra por fora para vender por dentro. E essa é, de fato, a presunção do artigo 509. Então, eu pedi vista para dar uma olhada nos detalhes dos números, enfim, de tudo que a gente pode analisar com mais calma, para trazer uma volta depois. Sim, ok. Vista concedida, doutor Adolfo. Sempre bem-vinda com a permissão do relator, né, relator? Com certeza. Com a vista. Sempre agradece se pudesse melhor analisar o processo. Sim, obrigada. Então, a vista concedida. Então, doutoria, o processo ele vai sair em vistas, tá, para o doutor Adolfo Bergamini e retornará numa próxima sessão para a continuação do julgamento. Aí só acompanha a pauta, por favor. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. Tá.
Mas Obrigada. bom dia. Agradeço. Bem, então, aqui continuando, né, nosso julgamento, eu vou passar, então, para o primeiro caso da pauta. Nós não temos mais sustentação oral, tá? Era só uma mesmo. Então, vamos para o processo de minha relatoria, que é o primeiro da pauta. Teneco Automotive Brasil, o AIN 4.151.840. Eu vou aqui primeiro editar aqui o relato, que ainda não coloquei, e já leio o relatório. Então, já que está disponível para todos, né? Já tinha disponibilizado anteriormente e já está aqui editado, registrado. Então, esse caso, como eu disse, Teneco Automotive Brasil, é um recurso ordinário do contribuinte interposto em face da decisão monocrática que manteve a autuação relativa à falta de pagamento do imposto. Então, deixou de pagar o ICMS referentes a operações tributadas como não tributadas. Então, a recorrente ela alega que a destinatária das mercadorias, a empresa Transenit Logística e Armazenagem, seria devidamente registrada na JUSESP, tendo como objeto social a armazenagem de bens de terceiros. Então, essa é a questão principal, né? Essas operações tributadas como não tributadas, que é a infração, e o depósito para armazém geral, né? Ou a destinação, né? A destinatária sendo armazém geral ou depósito fechado. Então, essa é a questão, né? Então, a autuada diz que teria comprovado que as mercadorias teriam sido enviadas à empresa Transenit para depósito, que somente após terem retornado ao estabelecimento é que as mercadorias teriam sido destinadas à venda, com a respectiva incidência do imposto. Então, aponta que não haveria que se falar em ausência de recolhimento do ICMS, tendo em vista tratar-se de hipótese de não incidência tributária diante da ausência de circulação das mercadorias. E diz que as operações glosadas pela fiscalização nada mais seriam do que operações de remessa e retorno para depósito, então que não haveria, nesse caso, a circulação de mercadoria, né, como já apontado, mas tão somente a circulação física, que então não haveria que se falar em incidência do ICMS, que seria remessa para depósito fechado ou armazém geral. A representação fiscal, então, pugna pelo não provimento desse recurso ordinário para que seja mantida a decisão recorrida. Então, passando ao voto. Então, passando ao voto, o que eu digo aqui? Então, o cerne da discussão, como já apontado, está na seguinte questão: se as operações estariam ou não abrangidas pela não incidência disciplinada nos incisos 1 a 3 do artigo 7º do regulamento,
tendo em vista que a empresa Transenit Logística e Armazenagem estaria cadastrada com o CNAE 1117 CNAE 11-709, depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, portanto, não tendo como atividade armazém geral. Então, eu digo que eu concordo com a fiscalização e a decisão recorrida no sentido de que somente as saídas para armazéns gerais, estes com matrícula específica perante a JUSESP, nos termos do disposto no Decreto Federal 102 de 2003, é que estariam amparadas pela não incidência do imposto, haja vista que não basta que a referida empresa tenha como objeto social o depósito de bens de terceiro. Então, os documentos juntados, entendo que comprovam o exercício da atividade diversa, conforme folhas 66, consta expressamente no CADESP da Transenit que o destinatário não exerce a atividade de armazém geral. 5211 é o código, né? 5211-7/99, depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. E também não possui registro como armazém geral na JUSESP, não cumprindo o disposto no Decreto Federal 102 de 1903, né? 03 é 1903, ali no relato eu vou alterar, então, anteriormente, né? Como está no voto. Como bem consignado na decisão monocrática, o armazém geral tem diversas exigências, não apenas relacionadas a cadastro, mas também quanto ao seu funcionamento, quanto à organização, controle de estoque, responsabilidades, entre outros, correndo em custos não arcados pelos depósitos de mercadorias comuns, que, como resultado, trazem o benefício da não incidência do imposto. Então, irrelevante os esforços da autuada em demonstrar que as mercadorias seriam retornadas do estabelecimento da destinatária Transenit, haja vista que a ausência de comprovação da qualidade específica, de armazém geral. Então, aqui citei uma resposta à consulta, né, que foi já trazida, né, até na adesão monocrática, e pela prova dos autos eu conheço desse recurso da autuada, mas nego ele provimento devendo ser mantida a decisão recorrida na sua integralidade por seus próprios fundamentos. Então, este é o voto que proponho negando o provimento da recurso ordinária, estão abertos os debates. Eu vou aqui editar para consertar aqui uns itenzinhos que eu vi aqui para acerto. E estão abertos os debates para as manifestações. Estamos de acordo, senhora presidente. Também de acordo. Eu acompanho. Eu também estou acompanhando a relatora. Só um instantinho aqui, tá? Que eu estou alterando, gente, habilitei. Então, encerrando os debates e verificando o quórum, por favor.
Iniciando a votação. Então, aqui o resultado, então, encerrando a votação, foi unânime o recurso ordinário da Teneco Automotive Brasil, conhecido e não provido. Esse é o auto de infração 4.151.840. Então, encerrando a votação, encerrando o julgamento. Presidente, só uma observação. O caso ainda está com debate. Está aberto, é verdade. Estou vendo isso, encerrar julgamento. Então, naquele caso, então, foi concedida vista, encerrando o julgamento também, né? E agora vamos passar para o último caso, que é o segundo da pauta, né? O auto de infração 5011.520 da Tietê Agroindustrial S.A. Doutor Adolfo Bergamini é o relator. Esse é o recurso de ofício. Então, aqui inicia os debates e fica aberta para editar, doutor Adolfo, e com a palavra. Tá, eu já vou fazer a edição, mas é um caso simples, nós já debatemos eles antes da sessão. O contribuinte fez uma transferência de saldo credor A maior para o centralizador. A primeira instância aplicou o 527A, porque não tem falta de pagamento de imposto, não tem dolo, fraude de simulação. Então, foi aplicado o 507A. No meu voto, eu mantenho a decisão ACO pela aplicação do 507A e acrescentei, em relação ao texto que foi enviado anteriormente a vocês, aquele ponto de debate que nós tivemos em torno da conexão. Então, eu disse exatamente o que nós falamos ontem, no sentido de que, sendo recurso de ofício, o recurso de ofício não julgou a conexão e, entre os motivos de julgamento que constam para aplicar o 507A, não consta a conexão, me parece que seria um julgamento extra petita. Uma avaliação pessoal, talvez pudesse ter sido apresentado uma retificação de julgado na origem, para que constasse essa questão da conexão de um modo mais enfático, se fosse o caso. Mas não vejo, no cenário atual, espaço processual para fazer a abordagem da conexão aqui, em especial para fazer a conversão do julgamento de diligência. Penso eu que nós estaríamos fazendo um julgamento extra petita. Então, com base nessas razões aqui colocadas, eu, em suma, mantenho a decisão recorrida pela aplicação do 507A para relevar a multa colocada. Lembro aqui que não tem nenhuma cobrança de imposto, é só multa por transferência de crédito a maior para o sinalizador. Já fiz o registro. Senhor presidente, eu vou me manifestar em sessão. Eu vou solicitar Sim, aqui vou solicitar. Concedida, doutor Pedro. Deixa eu colocar aqui, disponibilizar os senhores, e aí eu leio rapidamente. Muito bem, acho que já está disponível aos senhores. Então, com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, entendemos pertinente questão preliminar levantada pela autuada em sua defesa. A autuada é uma das filiais que promoveu transferência de crédito ao estabelecimento centralizador, sendo que, à época, outras 5 filiais realizaram o mesmo procedimento e também foram autuadas, bem como o estabelecimento matriz que recebeu os créditos.
Nesse sentido, a autuada, em sua defesa, pleiteia que todos estes 6 autos de infração sejam julgados de forma conexa, justamente para que não se cometam excessos ou injustiças no resultado final para a empresa como um todo. Entendemos que esse pedido deve ser prestigiado, possuindo amparo no artigo 7º, parágrafo 1º do Regimento Interno do TIT, que prevê o julgamento por conexão. Trago aqui a legislação aos senhores. A questão foi apreciada em primeira instância pelo julgador, o qual indeferiu o pedido, sendo, ainda que não explicitamente, folhas 1, 2, 4, item 9 do julgamento. Assim, a matéria é devolvida ao tribunal mediante recurso de ofício e deve ser apreciada por esta colenda Câmara. Dessa forma, consideramos que a melhor solução por hora é a conversão do julgamento em diligência ao presidente do TIT com a proposta de julgamento por conexão para que o mesmo decida a respeito. Caso este não seja o entendimento, manifestamos-nos sobre a relevação da multa acatada pelo ilustre juiz relator em seu voto. Com todo respeito, somos contrários à redução ou relevação da multa no presente caso. A uma, porque a autuada é empresa de grande porte, visto que, em um único exercício financeiro, teve receitas líquidas próximas a R$ 1 bilhão, o que se comprova pelo demonstrativo de folhas tais, conforme trazido em nosso parecer em recurso de ofício às folhas tais. A duas, porque, analisando os antecedentes fiscais da empresa, nota-se que já foram lavrados outros 10 autos de infração em seu desfavor, conforme segue. Trago aqui a tabela dos autos contra a autuada. A 3, porque o pagamento do AEM com os antecedentes previstos em lei no prazo de 15 dias reduziria o valor da multa para apenas 30% do valor original, sem a necessidade de movimentar toda a máquina do contencioso tributário com seus custos inerentes. Ademais, a adoção de procedimentos diversos dos prescritos na legislação torna inviável a atividade de fiscalização, tendo em vista que o fisco se depararia, em cada caso, com uma situação diferente para o mesmo fim. Qualquer procedimento diverso daquele previsto na legislação causa prejuízo ao fisco, seja financeiro ou não. Há que se considerar que a multa punitiva tem como principal escopo intimidar a prática de infrações às normas tributárias e somente pode atingir este desiderato se o seu montante for expressivo o bastante para que o descumprimento da lei não seja mais vantajoso que a sua observância. Além do mais, relevar por completo a penalidade seria ignorar o caráter, pelo menos educativo, da multa punitiva, incentivando o contribuinte a descumprir a legislação sem qualquer constrangimento. Assim, somos pela conversão do julgamento em diligência para que o presidente do TIT decida sobre a conexão aventada. Caso esse não seja o entendimento da Câmara, somos pelo provimento integral do recurso de ofício, com o restabelecimento da multa e do AIM conforme lavrado inicialmente. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado. Obrigada, doutor Pedro. Teve aqui um pedido de manifestação de preferência, né, do doutor Flávio Mitsuishi, concedida. Obrigado, presidente. Eu vou só colocar uma preferência. Primeiro, para a gente colocar em debate essa questão da diligência. E aí, se vencer essa questão, eu já nem prossigo nas demais questões, mas se for vencido nessa questão da diligência, aí eu prossigo colocando as demais questões. Então, eu adoto o bem elaborado relato realizado pelo Dr. Bergamini, e aqui rendo minhas homenagens. Então, eu pedi preferência para proferir voto divergente em relação ao apelo de ofício. Primeiramente, adoto as razões da DRF para a conversão de direito do feito ao presidente. Aí, se vencido, eu prossigo na análise do apelo de ofício. É isso, por enquanto. Sim, obrigada, doutor Flávio. Eu também tive pensando um pouco nessa situação, né, com calma, com cautela, e até vou trocar algumas ideias com os senhores, né? O doutor Bergamini, o relator, e também com a representação fiscal. No caso, o recurso, como é recurso de ofício, o doutor Bergamini entende que seria um julgamento extra petita, mas aí um pensamento meu, né, para debate, eu acho que nós não estaríamos decidindo sobre essa conexão, né? Nós estaríamos decidindo apenas, como proposto aí pelo doutor Flávio, a conversão do julgamento em diligência para a presidência do TIT decidir, não é isso, doutor Flávio? A sua manifestação é que foi lida, mas exatamente.
É exatamente isso, para o presidente decidir. Conversão em diligência do feito para a presidência analisar o pedido de conexão. Isso. Para analisar o pedido de conexão, né? Então, assim, nós não estaríamos, aí é uma manifestação minha, né? Nós não estaríamos decidindo sobre esta conexão, né? Nós apenas estaríamos convertendo para que o presidente decida. Então, nesse sentido, eu entendo que não seria uma decisão extra-petita, até porque a conversão em diligência nós poderíamos fazer, como até na semana passada nós fizemos uma conversão de diligência de uma situação que eu até me manifestei assim, como até um pouco atípica, específica, né, da situação. Então, neste sentido, eu entendo que seria possível a conversão do julgamento em diligência nessa linha, né, apenas, né? Mas aí eu pergunto, né, doutor Pedro, as fases dos outros autos de infração, quer dizer, nós não estaríamos entrando nisso, mas só assim como uma ideia mesmo. Você chegou a ver as fases dos outros? Não vi as fases dos outros. Na verdade, o espírito da legislação, quando pede a conversão para o presidente do Tite, é para que ele realmente verifique esse estado dos demais processos, se estiverem todos no mesmo grau, né, no mesmo ponto, ele avoca todos os processos e distribui para o primeiro, os 6 processos aí no caso, distribui para o primeiro relator que recebeu algum desses processos. Então, acho que dessa forma seria uma forma mais justa de se julgar, né? Mas eu realmente não verifiquei o estado dos processos, não. Mesmo porque tem que converter em diligência, vai para o presidente Tite, quando ele for apreciar, pode ter havido alguma mudança aí. Então, realmente é uma coisa que a Câmara não decide, quem decide é o presidente do Tite. Né? Sim, foi apenas assim, a título, né, eu pensei em quais seriam as fases. Mas eu realmente concordo nessa linha, que uma conversão do julgamento em diligência, assim, em princípio, né, não prejudica, né, não seria a decisão sobre a conexão, mas sim, né, se o presidente entender que não, vai se devolver para a Câmara e nós damos andamento ao julgamento. Então, nesse sentido, aí peço até venha o doutor Bergamini e voto no sentido da conversão do julgamento em diligência, acompanhando o doutor Flávio, o voto está já registrado. Mais alguma coisa para incluir, doutor? Doutor Flávio. De mim nada, é só isso mesmo, é bem simples. O presidente analisar e todos esses pontos, como o Pedro falou, ele vai verificar. Tudo bem, não é a minha posição, eu realmente acho que seria extra-petita, mas sou outro vencido, não tem problema nenhum. Mais alguma manifestação? Então, Com licença, presidente. pois não. Bom, eu concordo com o doutor Bergamini que esse pedido não foi direcionado à Câmara, né? Ele foi direcionado ao julgador. Se fosse do interesse do contribuinte, ele teria apresentado um recurso ordinário reiterando esse pedido, né? Como isso não foi direcionado a nós, não há pedido para a Câmara, né? Nesse sentido, eu estou acompanhando, então, o doutor Bergamini. Por isso, e pelo fato de eu ter trabalhado como assistente na prestação desses pedidos, esses pedidos não são aceitos, né? Não se configura hipótese de conexão nesse caso. Então, mas isso não está no processo, mas é só uma questão subjetiva. Mas eu também concordo que esse pedido não foi direcionado a nós, né? Então, eu estou acompanhando o doutor Bergamini nesse entendimento. É só, presidente. Doutor Rubens, com todo respeito, não teria como ele fazer esse pedido via recurso ordinário, porque não há recurso ordinário nesse processo. A primeira instância cancelou o auto, então só há o recurso de ofício. O doutor Bergamini bem colocou o fato de que ele encontra razões de ofício, reiterou esse pedido de conexão. Mas não se há falar, não há que se falar em recurso ordinário nesse ponto. Então, a gente tem que considerar o que foi pedido na defesa. E Ele na pediu defesa ele pediu a contra-razões? conexão, né? Ele pediu nas contra-razões Isso, a Não, conexão. ele falou nas contra-razões, mas é que eu disse no voto agora, que contra-razões não é
não é mecanismo processual hábil a modificar uma decisão do Isso, Felipe, né? exatamente. Agora, o que eu não sei se eu digo disso no voto, posso até acrescentar, mas disse aqui na sessão agora há pouco, que poderia ter havido, por qualquer das partes, físico ou contribuinte, uma retificação de julgado, né? Para que isso fosse esclarecido. Ninguém fez nada. Então, eu acho que o que vem a nós para julgamento é uma decisão que relevou a multa aplicada pelos fundamentos colocados, que não tem falta de pagamento de imposto nem nada. Então, não acho, no mérito, não me oporia a uma diligência como essa. Mas penso que, processualmente falando, não tem espaço para a gente agora, em recurso de ofício, falar sobre conversão de julgamento para apuração de conexão. É o que eu penso, mas entendo que fui vencido e vamos adiante. Então, podemos encerrar aqui os debates. Mais alguma manifestação? Então, encerrando os debates. Será que dá, presidente, para eu me abrir só para colocar essa questão da retificação de julgado, muito brevemente? Sim, sim, claro. Habilitar a edição do voto, né? Sim, veja se já está aberto, doutor Adolfo. Habilitar a edição do voto. Já está. Senhores, eu estou aqui puxando na memória e não estou bem certo de quem é a competência para encaminhar esse pedido ao presidente do tribunal. Se eu não me engano, é do relator e não da Câmara. Então, eu vou dar uma olhada aqui e ver se eu encontro, tá? Rapidamente. Doutor Rubens, eu trago a legislação aqui na minha manifestação. Então, por favor, doutor Pedro. O parágrafo 1º, ele fala o seguinte: cabe ao presidente do tribunal apreciar o pedido efetuado pelo juiz relator, Pelo relator. de ofício ou por provocação da parte, Sim. de distribuição por conexão ou continência de processos que se encontrem na mesma fase recursal. Então, a nossa discussão está um pouco assim, que ele pode fazer de ofício. A lei o autoriza a fazer de ofício, né, independente de pedido. Mas a minha questão é o seguinte: se o relator se posiciona contra, se o voto da Câmara prevalece ou não no encaminhamento. Entendi. Eu entendo que sim mesmo, porque o parágrafo 1º deixa claro que uma das possibilidades é por provocação da parte, e nesse Sim, caso quer houve dizer, ele provocação da pode, parte, né? assim, o relator decide por pedido ou de ofício, né? A questão é, se o relator não quer encaminhar um pedido, ou decide não, se a Câmara faz assim mesmo. Então, são 3 hipóteses que cabe ao presidente do tribunal apreciar o pedido: ou efetuado pelo juiz relator, ou de ofício, ou por provocação da parte. Então, nesse sentido, como há provocação da parte, e eu coloco isso na minha manifestação, tá satisfeita a condição para a diligência. Mas o pedido tem que ser feito pelo relator, certo? De Então, não, ofício ou provocado. não, ser feito pelo juiz relator é uma das possibilidades. É o artigo 7º, se o doutor quiser olhar a legislação aí, é o artigo 7º do regimento interno do tribunal. Então ele fala: cabe ao presidente do tribunal apreciar o pedido efetuado pelo juiz relator, de ofício ou por provocação da parte. Sim, o relator pode pedir de ofício ou provocado pela parte. Então, eu leio... Eu entendo que o colegiado se sobrepõe à decisão individual de qualquer forma, Rubens. Isso eu acho que não Não, seria eu impedimento sei, é nenhum. porque, como eu disse aos senhores, eu fazia apreciação desses pedidos e os negava por esse motivo. Por isso que eu estou aqui lembrando. Não, mas o relator, a competência do relator, essa era a questão. Mas aceito também a decisão da Câmara, sem dúvida nenhuma.
Entendo o que o doutor Rubens está colocando. Você entende que deu ofício à provocação da parte, de qualquer forma estaria dentro de ter sido efetuado pelo juiz relator. Porque é o que dispõe ali esse dispositivo, né? O pedido necessariamente é do juiz relator. Não sei por que tem isso lá, mas é isso. Aí a decisão do colegiado se sobrepõe, né? Então, o doutor Bergamini já está registrado, né? Já registrei. Já. Então, podemos aqui encerrar os debates. Mais alguma manifestação? Podemos prosseguir. Então, encerrando os debates do caso Tietê Agroindustrial, verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, foram 2 votos com o doutor Benjamin, né, doutor Benjamin e doutor Rubens, e 2 votos com o doutor Flávio, meu e o doutor Flávio. Então, o resultado registrando o voto vencedor. A conversão do julgamento em diligência. Sendo o voto condutor do doutor Flávio voto de preferência. Então, esse é o resultado do caso, a conversão do julgamento de diligência à presidência do TIT para analisar a questão da conexão dos julgamentos dos autos de infração mencionados. Então, encerrando o julgamento deste caso. Então, nossos 3 processos de hoje encerrados, né? A pauta cumprida de hoje. Mais alguma situação, Osvaldo? Então, pode encerrar, né, a gravação, que a nossa sessão de julgamento está encerrada. Então, bom dia a todos.